Atualmente, representamos uma função por meio de tabelas, fórmulas, gráficos ou verbalmente, mas nunca pensamos quantos grandes homens precisaram contribuir para que esse conhecimento fosse construído. Pelo menos, não até agora. O conceito de função teve de percorrer uma longa estrada até se tornar o que é hoje. Nessa caminhada, alguns fatores tiveram maior peso no desenvolvimento do conceito, e um deles foi a Revolução Científica, que gerou o plano cartesiano e o início da normalização dos cálculos. No período dos séculos 17 ao 18, podemos destacar dois grandes matemáticos, o inglês Isaac Newton e o alemão Leibniz, ambos desenvolvedores do cálculo. Newton produzia muitas pesquisas para a área de física utilizando a matemática. Preocupava-se com a cinemática. Contribuiu para o conceito de função, demonstrando que tais funções poderiam ser escritas como uma série de potências. Além disso, foi responsável por introduzir o termo variável independente. Também desenvolveu o chamado método dos fluxos, que considerava uma curva gerada pelo movimento contínuo. Os valores da abscissa e da ordenada variavam, sendo as variáveis associadas o fluente e a taxa de variação o fluxo. O matemático Leibniz foi o primeiro a dar o nome função a quantidades geométricas que dependiam de um ponto numa curva, ou seja, quantidades que dependem de uma variável. Introduziu os termos constante, variável e parâmetro. No ano de 1667, James Gregory, em sua obra Vera Circuli et Hyperbolae Quadratura, conceitou função sem utilizar a palavra propriamente dita. Para ele, uma função seria uma quantidade obtida de outras quantidades pela sucessão de operações algébricas, ou operação imaginável. Mas foi após a publicação de um artigo de Johann Bernoulli, em 1698, que o conceito de função acabou se popularizando entre os matemáticos, porque, até então, o conceito de função ainda não representava nenhum tipo de teoria. Ele utilizou a palavra função como solução de um problema. Considerava como a quantidade composta por uma variável e por constantes. A partir desta definição, foi necessário escrever as funções em fórmulas. No século XVIII, Leonhard Euler também fez sua contribuição para o conceito de função. Na obra intitulada Introdução à Análise Infinitesimal, ele considerou de que uma função de quantidade variável é uma expressão analítica composta por tal quantidade de números, ou quantidades constantes. Assim, as representações de funções passam a ser dadas por fórmulas matemáticas. Nessa mesma obra, ele introduziu a notação f de x para representar uma função de x. Assim, ao invés de representar uma função por uma letra, como y igual a 2x menos 2, ele representa como f de x é igual a 2x menos 2. Euler não apresentou explicação formal sobre o que seria uma expressão analítica. No entanto, tentou dar um significado, dizendo que tais expressões envolviam as 4 operações, raízes, exponenciais e logaritmos. É importante salientar que, no entanto, o responsável pela origem do conceito de função não foi Euler. Ele tratou o cálculo como uma teoria formal de funções. Durante o século XVIII, o conceito de função sofre uma grande reformulação devido ao chamado problema da corda vibrante. A ideia de que uma função poderia ser pensada como uma expressão analítica definida por uma série de potências era bem restrita a problemas matemáticos. O problema da corda vibrante consistia em determinar o formato de uma corda elástica, com os pontos inicial e final fixos em um determinado tempo. O filósofo francês Jean-Léon d'Alembert, que contribuiu com a organização e publicação da enciclopédia na Europa, publicou uma solução para o problema da corda vibrante. Demonstrou que o resultado era dado por um tipo de equação chamada de diferencial, cujo objetivo era o de determinar a função y, que representava o movimento da corda. Euler apresentou uma solução muito parecida com a de D'Alembert, mas não concordava com algumas considerações feitas por ele. Em 1753, o matemático e físico suíço Daniel Bernoulli, filho de Johann Bernoulli, apresentou uma terceira visão para o problema, com um ponto de vista mais físico. Ele percebeu que a corda poderia vibrar de infinitas maneiras diferentes, mas a preocupação de Bernoulli era resolver o problema físico, e não conceituar função. Euler e D'Alembert, por exemplo, achavam um absurdo a resolução do problema, e usaram instrumentos da época em seus argumentos para demonstrar que Bernoulli estava errado. O matemático italiano Lagrange também contribuiu para o problema da corda vibrante, dando uma solução mais abrangente. Para Lagrange, uma função representava operações com valores tidos como conhecidos, e que ao serem realizados se obtinham valores desconhecidos. Por exemplo, se você tivesse o número 5 como uma quantidade conhecida, e realizasse uma operação com esse valor, como somar 10, o resultado seria 15.
Este resultado seria a quantidade desconhecida que você descobria realizando a operação em questão. Vê-se, portanto, que o século XVIII foi repleto de avanços, devido principalmente ao problema da corda vibrante e às definições de Johann Bernoulli, complementadas pelos trabalhos de Euler. Porém, mesmo com tanto progresso no conceito de função, ainda se estava longe de chegar ao formato que possui hoje.